No vídeo de hoje nós criaremos um labirinto. Aqui está o código, vocês podem ver esse quadrado vermelho que eu controlo e ando por todo o labirinto na forma que eu quiser. Isso poderia ser usado para construir um jogo tipo Pac-Man, basta colocar outros elementos que correm atrás de vocês. Poderia ser também melhorado em termos de, em vez de usar apenas figuras geométricas, usar imagens para representar o seu personagem. Poderia ter construído a partir daqui um jogo de estratégia ou um jogo de solução de enigmas. Talvez você tenha que chegar em alguma posição do labirinto para abrir uma porta e depois dessa porta ir para outro labirinto, etc. Está livre para a sua imaginação melhorar o que nós vamos mostrar aqui. Mas aqui nós vamos criar essa estrutura. Com que objetivo? Para praticar programação. Se você não tem nenhum conhecimento, nem de lógica de programação, nem de JavaScript, pode ser interessante acessar o nosso e-book de lógica de programação em JavaScript. Ele vem na descrição aqui no final. Também no final do vídeo nós temos um link para um outro vídeo que mostra a apostila, e ali realmente é o início de tudo. O que é uma variável, o que é o if, o while, como criar um array, quer dizer, o básico da programação. Eu aconselho que ali seja um bom ponto de partida. Mas o fundamental é o seguinte: independente de você já ter visto ou não um básico, é só praticando que a gente consegue aprender a programar. Então esse aqui é um conteúdo que nós vamos criar todo ele, e você pode acompanhar o vídeo e também ir criando, mas também pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde você vai ver o código-fonte desse pequeno jogo e também outros vídeos de jogos, outros códigos-fontes, inclusive um curso completo gratuito em que nós construímos o jogo da serpente. Mas sem mais delongas, nós vamos começar a mostrar a construção desse código aqui. Só que antes disso, por favor, não se esqueça, né? Curtir, se inscrever, marcar o sininho, isso realmente me ajuda a fazer o nosso canal crescer. Pois bem, eu vou usar aqui um editor chamado o Sublime. A maioria dos programadores utiliza o VS Code. Em algumas aulas eu também utilizo o VS Code para mostrar o seu uso, principalmente nos nossos cursos mais longos. Também pode ser usado o bloco de notas ou qualquer editor, porque aqui nós simplesmente vamos escrever em texto e salvar. Nós vamos salvar como um ponto HTML, e com isso nós vamos criar um arquivo HTML. E eu vou mostrar a construção disso passo a passo para vocês. Um arquivo HTML pode começar aqui, assim. A primeira linha é simplesmente para dizer que aqui vem uma página HTML. Doctype, tipo do documento HTML. E a partir daqui, nós vamos construir algumas coisas que são razoavelmente padrão do HTML, que é o head, /head e o body, /body. Então vamos aqui, essa aula não é de HTML, nós não vamos usar quase nada de HTML, mas só para explicar, o HTML é cheio desses tags. Eles basicamente dizem, olha, aqui eu abri o HTML, aqui eu fechei o HTML. O HTML tem uma cabeça e um corpo. Aqui eu posso colocar, por exemplo, o título da página, title, jogo de labirinto, /title. E aqui eu posso colocar qualquer coisa, por exemplo, parágrafo, olá mundo. Eu vou salvar este arquivo e eu vou abri-lo no navegador. Convido que vocês façam o mesmo também, porque principalmente se você não tem nenhuma experiência com HTML ou com abrir uma página HTML, que aí você vai ver que nós estamos criando uma página HTML. Uma página que tem um título, que é Jogo do Labirinto, e um parágrafo escrito Olá Mundo. Vocês vão ver que a gente não vai usar quase mais nada de HTML e já vamos entrar diretamente no JavaScript. Mas primeiro eu vou salvar este arquivo. Observe, File, Save As, talvez no caso de vocês esteja como salvar como, não importa. E observe, estou na pasta C, no meu computador, clico com o botão direito, clico em novo pasta. Vamos chamar esse aqui de labirinto. Ok? Os mais criativos podem, inclusive, colocar uma música do David Bowie, etc. Os mais novos não devem entender a referência. Criei a pasta labirinto e aqui eu vou chamar de jogo.html. Como é que eu chego nesse jogo.html? Observe que o Sublime, a maioria dos editores, agora que ele sabe que é HTML, ele já
também coloca toda uma cor que torna mais fácil nós entender o que é os comandos do HTML, o que são os textos em si. Pois bem, observe, eu vou abrir uma outra aba aqui, e nesta aba eu vou digitar C, dois pontos, barra. Só digitando C, dois pontos, barra, Enter, ele me traz toda a minha pasta do meu computador. Eu clico labirinto, eu clico jogo.html, observem que aqui aparece Olá Mundo. Então agora nós vamos começar a construção desse código. Nós vamos usar uma coisa do HTML que é chamada de canvas. Canvas barra canvas. Pois bem, isso cria uma área de desenho. É esta área de desenho que nós vamos utilizar. Eu vou colocar aqui dentro, isso o HTML permite, alguns parâmetros. O width, por exemplo, nos diz o tamanho em pixel da largura dessa área. Eu vou dizer que tem 400 pixels. Eu vou dizer que tem 460 pixels de altura. Então ela vai ser larga e alta, 400 pixels para o lado, 460 para baixo. E vou ter um ID, isso é muito importante. É um identificador, eu vou chamar de canvas, certo? Ou vamos chamar de labirinto. Vamos chamar esta área de desenho que eu vou desenhar de labirinto. ID dela, o identificador dela, é labirinto. E aqui praticamente acabou o nosso HTML. Eu disse, não é uma aula de HTML, é uma aula de programação JavaScript. A última coisa do HTML é o seguinte, script barra script. Script barra script permite que aqui dentro a gente escreva no código JavaScript. Ou seja, nós estamos usando duas linguagens diferentes. HTML, que é a linguagem que você escreve o que vai na página, e só colocamos para botar o básico, o obrigatório do HTML, botar aqui o título aqui e criar esse tal de canvas. E daí dizer, bom, agora temos um script em JavaScript que vai desenhar neste canvas aqui. E aqui tudo que eu vou fazer vai estar dentro desse script. De novo, você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, baixar esse arquivo, a gente vai deixar inclusive um jogo inicial. Ó, eu vou fazer o seguinte aqui, só primeiro eu vou fazer um códigozinho, que é o alert Olá Mundo, e vou salvar este aqui como início.html. Por que eu estou salvando como início.html? Porque eu vou colocar tudo isso num zip, deixar no grupo de WhatsApp, e aí você pode baixar e dizer, bom, essa parte aqui do HTML eu nem quero entender muito bem. Eu baixo esse arquivo e aqui dentro eu vou mexer no JavaScript. Pois bem, esse início.html, então eu vou acessá-lo aqui. Em vez de jogo, por exemplo, eu vou clicar no início.html e ele diz, esta página diz Olá Mundo. Pois bem, então esse é o início e eu vou fazer o aula 2.html, sabe? Que em vez de início, ele vai desenhar no tal do canvas. Bom, eu tenho que criar uma variável canvas, mas isso tudo é meio que obrigatório, viu, gente? Element by ID labirinto e let context é igual a canvas.getContext. Tá, mesmo que você saiba lógica de programação, JavaScript, você pode dizer, tá, não estou entendendo nada disso aqui. O que interessa disso aqui é o seguinte, é assim, com essas duas linhas, let canvas igual a isso, let context, é que eu tenho o que se chama de um contexto no qual eu posso desenhar. Eu vou precisar desenhar para desenhar o labirinto, para desenhar os personagens. O canvas, então, ele recebe, ó, get element by ID. Pegue um elemento pelo ID. Qual é o ID? Labirinto. Então, o que eu aconselho para quem está começando, tem muito pouco conhecimento de programação, de JavaScript, de HTML, pegue, repita essas coisas e vá fazendo os exemplos conforme eu vou fazendo. Depois, aos poucos, à medida que você for mexendo naquilo que eu estou fazendo, vai ficando um pouco mais claro. Olha só, aqui eu tenho o seguinte, por que eu criei esse canvas? Porque ele me permite desenhar. O que eu vou fazer agora?
esse context, eu posso fazer coisas. Por exemplo, fill style é igual a o que é? Isso é o estilo de preenchimento do contexto. Esse é o contexto. O que é o contexto? É o contexto daquele canvas. E esse contexto me permite desenhar no canvas. Context. Nós também temos vídeos só mostrando a parte de desenhos. Também vou deixá-lo no final. Eu vou deixar um vídeo levando para uma apresentação do nosso e-book, Lógica de Programação, e um vídeo levando para uma playlist que fala sobre desenhar em JavaScript. E aí tem muitas coisas interessantes para vocês desenharem no JavaScript. Mas olha só, nós vamos usar pouca coisa também do desenho. Nós vamos usar só este comando aqui. Então nós vamos agora salvar o aula 2 e vamos ver o que acontece. O aula 2 desenhou um quadrado aqui. Porque eu só preciso saber desenhar quadrados para, usando lógica de programação, usando JavaScript, criar o labirinto e sabendo também definir a cor, por exemplo, aqui eu vou fazer uma cor vermelha. Se você não precisa também necessariamente saber, depois tem, em alguns dos nossos cursos nós mostramos inclusive como você pode obter esses códigos, mas aqui significa RGB. O R eu quero bem forte, o G e o B bem fracos. Então ele fica vermelho. Se eu deixar os 3 em 0, fica preto. Se eu deixar os 3 em F, fica branco. Eu posso, por exemplo... E aqui, o que é isso aqui? Vamos colocar 40, 40, 40, 40. Vamos olhar agora. Veio um vermelho aqui. Vamos colocar um outro. Vamos colocar um 120 aqui. Por que ele desenhou 2? O que ele está fazendo? Preencha um retângulo. Posição x40, y40, 40 de largura, 40 de altura. Vamos deixar esse com 80 de altura? Ficou maior. Estão entendendo? Eu tenho aqui os comandos para fazer desenhos. Desenhar em preto, desenhar em vermelho. Vamos agora fazer o quê? Bom, nós vamos ter algumas variáveis. Aqui, se você não conhece variáveis, aqui é uma variável canvas, aqui é uma variável context, e aqui eu vou ter algumas outras variáveis, como, por exemplo, let tamanho célula igual a 20. Por quê? Porque eu vou desenhar dizendo que cada posição, por exemplo, é de 20, certo? 20 pixels para a direita, 20 pixels para baixo. Se você quiser fazer um layout maior, dá para usar 40, por exemplo. Daí você vai ter um labirinto mais maior. Talvez se você tiver imagens que tenham 40 por 40 pixels, você tem que fazer isso. Pois bem, e nós vamos criar o nosso mapa. Eu vou aqui simplesmente dizer o mapa, ele vai ser um array de arrays. Onde a posição 1 vai ser preto, vai ser uma parede. A posição 0 vai ser branco, vai ser por onde você anda. Ó, então, se for 1, então eu vou ter aqui um array de arrays. Vou criar um array bidimensional. De novo. Nosso livro de Lógica de Programação fala sobre arrays bidimensionais, sobre arrays, mas onde for 0 onde for 1 é preto, onde for 0 é branco. Só que eu não vou criar isto à mão. E eu não criei à mão na primeira vez que eu fiz. Eu fui no ChatGPT, também temos curso de ChatGPT, e pedi para ele criar um mapa para mim. Ele criou uma variável mapa, já construindo o mapa. E daí eu só precisei usar. Então, eu vou vir aqui, eu vou vir e copiar o mapa que eu criei num ChatGPT. Ele usou let, var, dá para usar var, dá para usar let.
Então, eu tenho um mapa. Olha só, esse é o mapa. Ó, aqui em cima é tudo preto. Daqui começa em preto, mas depois tem umas 3 linhas brancas e depois uma parede preta. Mais umas 3 linhas brancas, uma parede preta, etc. Querem ver? Ó, é isso mesmo. 3 linhas brancas, teve uma parede, 3 linhas brancas, uma parede, 3 linhas brancas, uma parede, tal. Então, onde é, por exemplo, se nesse canto último, em vez de branco fosse preto, eu só precisava trocar no mapa e ele ia mostrar diferente. Mas nós temos que desenhar esse mapa. Como é que nós desenhamos esse mapa? Vamos ver? Eu tenho um mapa aqui e eu vou criar uma função desenha mapa. É importante vocês aqui conhecerem arrays, conhecerem funções, darem uma olhada no nosso e-book de lógica de programação. Para quem conhece, já dá para ir direto. Desenha labirinto. Como que eu vou desenhar o labirinto? Eu tenho que percorrer arrays. Eu vou percorrer o array principal e dentro dele percorrer o array interno. For um dos muitos jeitos padrão de percorrer o array é esse. I igual a 0 e menor que map.length. Cuidem de usar th, muita gente escreve. Sim, um dos erros mais comuns que eu vejo é length, h e mais. Ok. Dentro disso, eu vou ter um outro for, porque é um array bidimensional. Eu percorro as linhas e dentro dela percorro as colunas. Var, j. Eu estou usando só let, né? Dá para usar let, dá para usar var, é melhor usar let. Let j é igual a 0. J menor que mapa de i ponto length j mais. Quem nunca percorreu o array não vai estar entendendo muito bem isso aqui. Veja, temos vídeo só sobre percorrer arrays. Mas a grande questão é, agora eu vou fazer o quê? Se o mapa i j for igual a 1, ó, pode ser 1, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 0. Se for 1, isso é o if, ele testa. Se for 1, o que eu vou fazer? Eu vou context.fillStyle igual a 000. O que é 000? Preto. E aqui context.fillRect. Bom, mas agora o que nós temos? Nós temos o 0, 1, 2, 3, 4 no i. E para cada um deles nós temos 0, 1, 2, 3, 4 no j. Certo? Bom, e cada um deles vai representar um pedacinho do meu array. Vai representar um pedacinho da minha posição. Olha só, eu poderia colocar j,i, por exemplo, como é que eu chamei ali? Tamanho célula, certo? Vírgula tamanho célula, vírgula tamanho célula. Célula, vírgula tamanho célula. Tamanho célula e tamanho célula quer dizer que eu vou fazer um quadradinho de 20 por 20, certo? Só que, na verdade, na minha primeira posição, eu tenho 20 por 20. A posição seguinte não é na posição 1, ou 2, ou 3, é na posição 20. E o outro na 40, o outro na 60. É o J vezes tamanho célula. E depois, quando for para a próxima linha, eu também tenho que descer tamanho célula e vezes tamanho célula. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou preenchendo um retângulo se naquela posição do mapa tiver 1. Se tiver 0, ele não entra aqui. E aí ele não desenha nada. E aí ele vai para a próxima. Então, olha só. Desenha labirinto é uma função que faz tudo isso. E aqui eu chamo desenha labirinto. Eu estou chamando a minha função desenha labirinto. Vamos ver o que acontece quando eu executo esse código. Olha só, eu desenhei meu labirinto. Por que tem essas coisas vermelhas? Porque eu não tinha removido ainda esses aqui. Eu vou deixar
e vou salvar o aula3.html. Agora, tudo isso disponível no nosso fonte, no nosso WhatsApp. Eu vou tirar essas partes aqui que não interessam mais. E agora, então, veja, criamos um mapa. E agora nós vamos desenhar o jogador. Vamos lá? Aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos então ter as informações do jogador. Quer dizer, eu preciso saber a posição onde ele está para poder desenhá-lo. Vamos criar aqui let jogador. É a variável jogador. E ela é o que nós chamamos no JavaScript de um objeto literal. Ela vai ter algumas informações. Por exemplo, a posição em x e y dela. X ela está em 1, y ela está em 1. E nós vamos ter outras coisas. Nós vamos usar no futuro, que é a velocidade que eu estou me movendo. 0.2, estou andando 20% de uma posição. A direção, eu vou deixar por enquanto em 0, e a próxima direção, que eu também vou deixar em 0. O que é essa direção e próxima direção? Nós vamos ver daqui a pouco. Eu vou, por enquanto, apenas desenhar o jogador na posição 1, 1, na posição jogador.x e jogador.y. Vamos fazer isso, então. Vamos criar a função que desenha o jogador. Nós temos a função que desenha o labirinto. Vamos ter a função function, a função desenha jogador. Bom, ela vai ter só dois comandos. Um que é o context.fillStyle. E adivinhem só, nós vamos fazer F00. Por quê? Porque assim ele vai ser vermelho. RGB. R é de red, vermelho. Se eu botar 0, F0, vai ser green, vai ser verde. Querem fazer verde? Vamos fazer verde por enquanto. Verde. Depois a gente troca para vermelho se nós quisermos. E context.fillRect. Bom, aqui vamos desenhar. A gente estava desenhando cada um das posições como branco. Mas agora a gente vai desenhar o jogador. Em que posição nós vamos desenhar o jogador? Em jogador.x vezes tamanho célula, vírgula, jogador.y vezes tamanho célula, vírgula, tamanho célula, vírgula, tamanho célula. Olha só, quando nós chamarmos o desenha jogador, vamos chamar desenha labirinto e vamos chamar desenha jogador. Certo? Quando isso acontecer, ele vai fazer o quê? Vamos testar nosso aula 3. Desenham aqui o nosso jogador nessa posição em verde. Mas nós queremos fazer com que ele se mova. Então vamos colocá-lo vermelho, que é melhor do que verde, eu acho que pelo menos é mais visível. E agora nós precisamos fazer uma animação, nós precisamos fazer, em jogos se usa muito isso, nós precisamos que alguma coisa vá acontecendo ao longo do tempo. Bom, primeiro, só para deixar claro, e ainda nesse aula 3, se eu colocasse x2 e y4, o que aconteceria? Olha só, estou no 2, na posição 2, y4, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. x2, y4. Então, ele vai aparecer na posição dependendo do x e y. Agora, nós vamos fazer o aula4.html, que nós vamos usar mais alguns comandos JavaScript para fazer a tal da animação. Como é que isso vai funcionar? Esse desenha labirinto e esse desenha jogador vão ser partes de uma função, a função, por exemplo, ciclo. Certo? Dentro da função ciclo, eu tenho desenha labirinto, desenha jogador.
A função ciclo é que é a chamada. Aqui no início eu chamo a função ciclo. Só que essa função ciclo, além de desenhar labirinto e desenhar jogador, ela usa um comando que é o request animation frame ciclo. Este comando, ele é um comando muito usado para jogos, que ele vai chamar a função que nós passamos como parâmetro aqui de tempos em tempos. Então ele vai desenhar labirinto, desenhar jogador, desenhar labirinto, desenhar jogador. Se eu apenas rodar, vocês não vão ver nada, porque ele só está desenhando. Mas eu posso fazer o seguinte: jogador.x mais igual a 0.01. Certo? Vamos lá, olha aqui. Vamos deixar como 1 e 1 e fazer isto aqui no aula 4. Ou seja, o que nós temos? Temos o ciclo e a cada ciclo jogador.x mais igual a 0.01. Aula 3, aula 4. E olha só, estou agora fazendo um movimento. Ah, o que está acontecendo? Eu desenhei só os pretos, certo? Eu só estou desenhando. Então, quando ele está passando pelos pretos, não tem problema nenhum. Mas quando ele passa pelos brancos, ficou aquele. Nós vamos resolver isso. Olha só, quando eu desenho o labirinto, se é 1, eu faço isso. Se não, eu vou desenhar em branco. Entende? Quer dizer, então, toda vez eu desenho o labirinto e desenho o personagem. Na verdade, é melhor desenhar o labirinto e desenhar esse personagem. Vamos ver. Agora, viu? Ele já não fica. Então, agora, o que falta para nós? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer ele ir na direção do meu teclado. Se eu teclar com a seta para baixo, eu quero que ele comece a descer. Sem problema. Vamos ver como que nós fazemos isso. Primeiro, eu preciso usar aqui uma coisa que é o document.addEventListener de key down. O que é isso? Esse é um comando do JavaScript que diz, bom, toda vez que você apertar key down, vai acontecer alguma coisa. Que coisa? Eu vou executar uma função. Function, que vai receber um evento. Toda vez que vier uma tecla, eu vou chamar esta função. Pois bem, vocês lembram que eu tinha aqui um tal de próxima direção? Jogador.próxima direção event.keyCode. O que é o evento? O evento é o parâmetro que eu recebo quando aperto uma tecla. Que parâmetro é esse? O código da tecla. Ele vem no keyCode. Então, a próxima direção vai ser para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Bom, o que é esse keyCode? Ah, esse keyCode, nós temos ele aqui, olha só. Const direita, a seta da direita tem como código const esquerdo, criando umas constantes. Se eu apertar para a esquerda, o keyCode vai ser 37. Se eu apertar para a direita, vai ser 39. Se eu apertar para cima, vai ser 38. E se eu apertar para baixo, vai ser 40. Então, significa que essa próxima direção
vai ser, se for direita, vai ser 39, se for esquerda, vai ser 37, etc. Então, olha só, por enquanto, eu vou fazer apenas o seguinte. Eu vou colocar agora, eu vou inclusive salvar isso aqui como aula 5, aula 4, ele vai apenas correndo para um lado. O aula 5, eu vou fazer o seguinte. If jogador, ponto, próxima direção é igual a esquerda, jogador menos igual a 0.1. Else, jogador, isso aqui é só teste, tá? Mas só para ver, jogador mais igual a 0.01. Vamos ver o que acontece nesse aula 5. Quando eu apertar o key down, ele entra, ele executa essa função toda vez que eu apertar o key down, e esse próximo à direção vai ser o key code. Ele pode ser esquerda, por exemplo. Vamos até usar igual aqui, por hábito. Está aqui, estão vendo? Ele vai para a direita. Se eu aperto a tecla da esquerda, ele vai para a esquerda. Se eu aperto qualquer outra tecla, ele vai para a direita. Muito bem, estamos chegando perto. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos efetivamente começar a controlar. Bom, agora nós temos que ver o seguinte. Eu tenho que, por exemplo, testar se a posição em que eu estou é uma posição de corredor ou é uma posição de parede. Eu preciso saber disso. Como que eu sei disso? Vamos criar a function posso ir. Eu vou ter a peça. Por que eu vou ter a peça? A peça vai ser o jogador. É que depois, se vocês quiserem, vocês podem usar esse posso ir também para peças inimigas. Claro, depois também pode usar a orientação a objetos e fazer isso de maneira muito mais elegante. Mas aqui estamos fazendo uma coisa simples. Eu tenho um curso que trabalha tudo, coisas desse tipo, usando orientação a objetos. É um curso de jogo de tiro. Vou deixar aí na descrição também, que lá no jogo de tiro, eu tenho as minhas naves, as naves inimigas, tudo são objetos de classes, herdados de outras classes, e daí tudo isso é utilizado dentro dessas classes. Mas aqui eu vou ter a função posso ir. Pois bem, eu não vou testar se eu estou no meio de um movimento. O que eu quero dizer no meio de um movimento? Olha só, eu posso estar na posição 1, ou eu posso estar na posição 2, na 3, na 4. Mas como eu quero fazer um movimento suave, eu vou andando nessa velocidade 0.2. Eu vou estar no 1, eu vou depois estar no 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Se eu estiver no meio, eu não vou testar. Eu não vou ir do 1 para o 2 se o 2 for uma parede. Se eu estiver no 1.2, ou no 1.4, ou no 1.6, eu vou dizer, pode ir, já começou, vai até o final. Quando chegar no 2, bom, aí eu vou testar se ele pode ir para o 3 ou se o 3 é uma parede. Mas se eu estou no meio, quer dizer que ele não tem uma parede, aí já está indo um para o outro, é só fazer a animação. Então a primeira coisa que eu quero saber é se o número é inteiro. Se eu estou no peça.x inteiro, 0, 1, 2, 3, e se eu estou no peça.y inteiro, 0, 1, 2, 3. Se for 0.4 é porque eu estou no meio do movimento. Como é que eu faço para testar isso? Tem várias formas. Uma delas, no JavaScript, é number.isInteger. Peça.x. Se não for inteiro, return true. Se não for inteiro em x, pode ir. Se não for inteiro em y, pode ir. Tá, mas talvez seja inteiro. Talvez eu esteja na posição 2 e queira ir para 3. Eu vou ter que testar se no 3 tem uma parede ou não. Vamos pegar x é igual ao peça.x. Let y igual ao peça.y. E agora eu tenho que primeiro fazer o teste dependendo da direção.
Se tiver para cima, não me interessa ter uma parede do lado. Eu preciso saber se tem uma parede em cima. Isso nós usamos o switch, que é parecido com o if. Poderíamos usar o if também. Mas o switch é para testar várias hipóteses. Case direita, x++. Eu vou testar a posição à direita, com o x para o lado. Essa é a sintaxe do switch. Case esquerda, se a direção for para a esquerda, eu quero testar o x menos menos. Case acima, eu quero testar o y menos menos. E case abaixo, eu quero testar o y mais. Certo? Pois bem, agora pode ser que do lado tenha 0, ou pode ser que tenha 1. Se for 1 é parede. Eu só posso retornar se que pode ir ou porque eu estou no meio do movimento, ou porque esta nova posição para onde eu quero ir seja 0. Retorne mapa y, x igual a 0. Se for 0, ele retorna true. Se o x estiver no meio, ele retorna true. Se o y estiver no meio, ele retorna true. Mas se for 1, se eu quero ir para a direita e na posição da direita for 1, ele retorna falso. Por que tudo isso? Porque agora nós precisamos criar o movimento do jogador. Vamos fazer o movimento do jogador? Que é a última coisa que nós queremos fazer. Function, deixa eu colocar lá em cima, já que é embaixo, acima do ciclo. Function move jogador. Ok, o move jogador, primeiro eu vou colocar a direção, vai receber a próxima direção se eu estiver no ponto exato. Se eu estou na 0, 0 e eu quero ir para cima, a direção vai sair para cima. Se eu estou no 0, 0 e eu estou apontando para a direita, eu vou para a direita. Mas se eu estou no 0.2, eu não faço nada. Eu só vou se tiver no meio. Se tiver no 0.2, eu não vou testar se pode, eu não vou alterar a direção. If number, já vimos isso, ponto isInteger jogador.x e, aqui se chama de lógica booleana, e number.isInteger jogador.y. Se ambos forem verdadeiros, se eu estou numa posição no meio, se eu puder trocar de direção, eu troco. If posso ir para o jogador, pode ir para o jogador ponto próxima direção, eu posso ir na próxima direção? Pode. Tá, então a minha direção agora, jogador ponto direção, agora é o jogador ponto próxima direção, certo? Então eu cliquei para cima, a próxima direção é para cima. Eu estou andando no meio. Não, eu não vou fazer nada. Eu estou andando no meio, cheguei na ponta, cheguei aqui. Só que para cima eu não posso ir, também não faço nada. Cheguei para aqui. Posso ir para cima? Bom, a próxima direção é para cima, então eu vou começar a subir. A minha direção agora é para cima. Tudo bem, eu troquei a direção, eu passei a ir para cima. Agora, se eu posso ir para cima, eu já troquei para cima. E agora, se eu posso ir naquela direção, eu nem sei se eu entrei, eu podia estar no meio, eu posso estar indo no vermelho, no branco, mas se eu posso ir, ok, eu vou. Como é que eu faço para ir? Também vou fazer um switch. Jogador.direção depende de para qual lado. Se é para a direita,
Ora, se é para a direita, jogador.x mais igual jogador.velocidade. E break, que é a sintaxe. E se for para a esquerda? Se for para a esquerda, é menos igual jogador.x menos igual. Ele é diminuído da velocidade. E se for para cima e para baixo? Tudo bem? Acima, jogador.y menos igual a velocidade. E para baixo, acho que já sabe, né? Se for para baixo, jogador.y mais igual à velocidade. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que se a direção que eu estou seguindo, eu só troco a direção se eu posso. A próxima direção é para cima. Se eu posso ir para cima, eu troco para cima. Se eu estou indo para cima, se eu posso ir, eu vou subindo o y. Até que eu bato numa parede. Aí eu não posso ir mais. E aí nós temos que fazer uma coisa aqui que é o seguinte. Eu estou indo naquela velocidade. Só que aí tem um problema. Quando vocês trabalham com programação com números reais, às vezes eles podem começar a ter erros de aproximação. Então, eu vou fazer arredondar. O que eu estou fazendo? Eu estou arredondando em uma casa decimal. Eu não quero que fique 0.19999. Eu quero que fique 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 6, 8, 2. Eu quero garantir sempre só uma casa decimal. Como é que eu faço isso? Eu multiplico por 10, corto a parte fracionária e divido por 10 de novo. O mat.round arredonda. Então eu arredondo, só que eu arredondo para uma casa. Então não vai ficar 0.2000001 ou 0.199999. Por quê? Porque eu arredondei, eu multipliquei por 10, 1.2 virou 12. 1.11999 virou 11.1. Então, por exemplo, se em vez de 1.2 está 1.19999, multipliquei por 10, virou 11.9999, arredondei, virou 12, dividi por 10, voltou a 1.2. Eu arredondo numa casa decimal. Muito difícil? Vamos ver o que acontece aqui. Fizemos o ciclo, fizemos o desenho labirinto, fizemos o desenho jogador, alteramos. Bom, mas a gente também falta uma coisa. A gente não fez o move jogador, né? Desenhamos no jogador. Vamos mover o jogador, a função que a gente acabou de criar. Que vai ou não mudar, primeiro vai ou não mudar a direção dele, se pode ir, e depois vai andar ou não, se pode ir. E observem aqui. Aqui está pronto o nosso programa. É complexo? Mesmo que você conheça um pouco de JavaScript e de lógica de programação, a gente colocou vários comandos JavaScript aqui e fomos colocando tudo isso. Num curso de programação, na verdade, como é que eu faço num curso de programação? Num curso de programação, por exemplo, de construção de jogos, tudo isso eu vou explicar. Vai ter uma aula sobre desenhar o fio style, o fio rect, vai ter uma aula sobre o for, vai ter uma aula sobre arrays, vai ter uma aula sobre funções, todos elementos que eu fui chamando aqui, que se você não conhece a maioria deles, o código ficou um pouco complexo. Mas isso significa que você não consegue acompanhar? Veja, você viu isso aqui num primeiro momento, mas aí você baixa o fonte, você tem o fonte no seu computador. Você pode começar a brincar. Por exemplo, olha só, está aqui, certo? O que acontece se eu pegar aqui e colocar essa velocidade como 0.5? Ficou mais rápido. Certo? O
que acontece se eu trocar os dados aqui? Vai ficar outras coisas. Talvez você possa dizer, tá, mas eu quero que alguns elementos não seja preto, seja marrom. Tudo bem? Bota um número 2 aqui e depois aqui no desenho, em vez de ser só o 1 e 2, pode botar else if mapa ij igual a 2. Eu faço um outro desenho com outra cor e aí eu tenho um labirinto mais colorido. Veja, pequenas coisas que você pode fazer, mesmo que não tenha entendido o todo. Pega o código-fonte, se você não conseguir criar ele, pega ele pronto e começa a mexer. Eu vou chamar esse aula 5 agora de final.html. Então aqui você pode continuar começando fazendo pequenas coisas simples no código e depois sofisticando mais. Nós temos aqui também um jogo da serpente, no grupo de WhatsApp você vai ver, que é um jogo mais ou menos nessa complexidade, um pouco mais talvez, mas é um jogo que nós desenvolvemos ao longo de 9 videoaulas. Nós temos jogos pagos que nós desenvolvemos ao longo de quase 30 videoaulas. Então, nós temos muito mais tempo para ver cada detalhe, cada recurso. E é uma forma que acaba sendo divertida de aprender a programar. Uma forma mais leve, uma forma praticando. Claro, esse é um pouco mais complexo, mas nós temos mais simples. Nós temos um jogo, por exemplo, que controla só uma nave, que você só aperta o botão no mouse e a nave desce mais devagar ou mais rápido e você tem que pousar ela. É um pouco mais simples que esse que tem um labirinto, que tem arrays, que tem estruturas mais complexas. Mas serve como mais uma forma de você praticar. Se gostou, não se esqueça, curta, inscreva-se, marque o sininho. Aqui, como prometido no final, nós temos um vídeo que leva para o nosso e-book de loja de informação. Se tudo isso aqui é novidade para você, veja o e-book, vá no vídeo, baixe o e-book, comece no início, criar uma variável, somar um número, comece do básico do básico. E também temos aqui uma playlist só sobre a parte de desenho. Você vai ver que é divertido, você tem vários exemplos, desde um básico até algo mais sofisticado, em que você vai usando recursos para desenhar no Canvas. Além de fazer o fill rect, você faz linhas, você clica no mouse e ele vai criando linhas, enfim, vários exercícios, vários vídeos de exercícios também com a ideia de aprender programação, só que aí trabalhando especificamente a parte de desenhos. Muito obrigado, até a próxima.